Situada num planalto no extremo nordeste do país e suportando ano a ano os seus 9 meses de inverno e 3 de inferno, Miranda do Douro desperta do sono que dormiu durante muitos anos sobre as glórias herdadas da nobre e antiquíssima cidade lusitana a que os árabes deram o nome de Mirandu. Este despertar deve-se à execução perto das suas muralhas de uma das maiores realizações técnicas dos nossos tempos no campo da exploração dos recursos energéticos do país, o aproveitamento hidroelétrico de Miranda no Douro Internacional, que desde o final do ano de 1960 contribui para o fornecimento de eletricidade ao país. O aproveitamento da energia desta zona do Rio Douro, que faz fronteira entre a nossa província de Trás-os-Montes e as de Samora e Salamanca, na Espanha, é efetuado pelos dois países ao abrigo do Convênio Luso-Espanhol de 1927, pelo qual ficou reservada a Portugal a utilização energética do desnível de 200 metros, que se verifica nos 55 quilómetros que separam a origem do Douro Internacional e a foz do seu afluente Tormes. Já em 1958 se concluíra no mesmo troço do rio este aproveitamento hidroelétrico de Picote, com o qual se deu início à utilização da maior fonte nacional de energia hídrica, o Rio Douro e o conjunto dos seus afluentes, onde se concentram cerca de 55% dos recursos hidroelétricos de Portugal continental. No estudo das obras, totalmente feito por técnicos portugueses ao serviço da concessionária hidroelétrica do Douro, foram tomados em consideração os problemas derivados da descarga dos frequentes e elevadíssimos caudais de cheia que se verificam no Rio Douro. Os dispositivos adotados proporcionam então efeitos de rara beleza e grandiosidade. A barragem de Picote tem 100 metros de altura máxima e os seus 3 grupos geradores instalados numa enorme central subterrânea podem produzir a ano médio 1000 milhões de kWh. A construção destes aproveitamentos exige uma enorme mobilização de equipamento de estaleiro e de mão de obra. Dado que os locais das obras estão afastados de centros populacionais importantes, tornou-se necessário dispor de bairros privativos para alojamento do pessoal ali ocupado. Nesses bairros foram adotados 2 tipos de habitações: as provisórias, que são transferidas no final de cada obra para outras cuja execução se inicia, e as definitivas, destinadas ao pessoal que fica encarregado da exploração do aproveitamento. Neste aglomerado residencial existe um centro comercial que normalmente engloba padaria, mercearia, peixaria, talho e até barbearia e estação de correio. Os problemas de assistência médica, social e religiosa também não foram esquecidos, existindo escolas, postos de saúde, parques de jogos, piscinas, capelas, serviço social, etc. Calou-se o fragor das máquinas. Picote primeiro, a seguir Miranda, são já do passado. Ali reina agora a tranquilidade serena das grandes tarefas cumpridas. Nos campos alegrados pelo sol, os trabalhos do amanho das terras prosseguem o seu eterno ciclo. Em bem posta, vêem-se alguns aspectos da fase final de construção do último aproveitamento hidroelétrico construído pelo nosso país no Douro Internacional. As obras de bem posta chegaram a empregar cerca de 4.000 pessoas, estimando-se em mais de 80.000 contos anuais o valor dos salários pagos ao pessoal ocupado nos diversos trabalhos. E a indústria nacional, que participou em mais de 80% na construção e montagem do equipamento eletromecânico e hidromecânico,
entregou anualmente fornecimentos no valor médio de cerca de 100 mil contos. A central é também subterrânea, como em Picote e Miranda. Deste modo, assegura-se a sua proteção contra as cheias. Os 3 grupos geradores nela instalados são os mais potentes do país. A contribuição energética das 3 centrais do Douro Internacional traduz-se pela possibilidade de produção de cerca de 3 mil milhões de kWh ano médio, o que representa cerca de 75% do consumo total de eletricidade, verificado em 1963 em Portugal continental. A execução do conjunto destes empreendimentos obriga a uma mobilização de consideráveis disponibilidades financeiras, mas as favoráveis condições naturais que permitem a produção de vultosos quantitativos de energia colocam estes aproveitamentos entre os mais económicos do nosso país e até da Europa, e tem interesse lembrar que a utilização da energia hídrica é a única forma de produção de eletricidade que utiliza recursos cíclica e permanentemente renovados pela ação da natureza. Serpenteando por entre margens agrestes escavadas no Planalto Mirandês, o Douro passa profundamente encaixado não muito longe do Mogadouro que se vê lá ao fundo, seguindo sempre em vale apertado entre altas gargantas até Barca d'Alva. Aqui deixa de constituir fronteira e o seu curso passa a ser inteiramente português. No Douro Nacional prevê-se a execução de 5 barragens e respectivas centrais: Atens, Carrapatelo, Régua, Valeira e Pocinho. Existe aqui, junto ao Pocinho, a interligação das redes elétricas portuguesa e espanhola, que possibilita a troca de energia entre os 2 países e a ligação com a rede elétrica da Europa Central, já prevista em tratados internacionais. Concluídos os trabalhos no troço internacional do Rio, a atividade da hidroelétrica do Douro prossegue com as realizações estudadas para a utilização energética do Douro Nacional, com início em Carrapatelo. Simultaneamente, foi elaborado um vasto plano geral de aproveitamento dos recursos hídricos do conjunto dos seus principais afluentes. No Távora, por exemplo, no aproveitamento hidroelétrico de Vilar Taboaço, ergue-se uma barragem de enrocamento, em cuja construção se utiliza a pedra extraída de uma excelente pedreira situada a cerca de 2 km a montante do local da barragem. É curioso ver como o homem, hoje em dia, auxiliado pela mais moderna maquinaria, consegue, com divertida perícia e relativa facilidade, transferir da pedreira para os transportes, na bocarra ou à cabeça da escavadora, pedregulhos que chegam a pesar 10 toneladas, com os quais se construiu a barragem de Vilar. Também aqui na barragem, o homem é ajudado em seu árduo trabalho por tudo quanto a moderna técnica tem inventado para lhe reduzir a fadiga. É curioso já agora ver como se lança o enrocamento a granel para a formação da barragem, com os enormes pedregulhos há pouco arrancados da pedreira.
As águas armazenadas na Albufeira de Vilar seguem pela galeria mais extensa que há no país, 15 km, e por uma conduta forçada até aos dois grupos geradores que trabalham sob uma queda máxima de 461 metros, instalados numa central subterrânea. Seguindo novamente até ao Douro, estamos agora no coração da região produtora do vinho do Porto, o Pinhão, ponto de atração de muitos ingleses de visita ao nosso país, e felizmente já de muitos portugueses que sentem a natural curiosidade de ver os vinhedos e a atividade dos que produzem um néctar famoso com que na sua terra se brinda à saúde das pessoas ilustres. São estas as águas que carreiam o mais afamado vinho que o mundo bebe até ao mar que o leva para além fronteiras. Do alto de São Salvador do Mundo pode admirar-se o impressionante Caixão da Valeira, local onde está também prevista a construção da barragem e da central de um dos 5 aproveitamentos do Douro Nacional. E outra barragem ainda será construída perto da Régua, importante centro de grandes atividades comerciais, talvez o mais importante da região do Oriense, em que não só as gigantescas e engenhosas obras, mas também os inúmeros atrativos turísticos chamam os visitantes. No plano de aproveitamentos hidráulicos do conjunto do Douro e afluentes, não foram esquecidos os problemas ligados à possível beneficiação hidroagrícola de muitas dezenas de milhares de hectares de terras, bem como se tiveram presentes no próprio Douro as atividades relacionadas com a navegação e a pesca. A pesca do sável e da lampreia constitui uma importante fonte de rendimento de parte da população ribeirinha, principalmente entre a Régua e o Porto. Poucos quilómetros abaixo de Mosteirô, situa-se Carrapatelo, o primeiro dos 5 aproveitamentos previstos no Douro Nacional. O Douro, muito embora em todos os tempos perigoso para a navegação, tem sido uma via de comunicação com a província de Trás-os-Montes. As barragens constituirão com as suas albufeiras uma melhoria nítida das suas condições de navegabilidade. Equipadas com eclusas, os barcos poderão vencer o desnível provocado pela retenção das águas. Escadas de peixes possibilitarão os movimentos migratórios das várias espécies. Pelo leito que o areal estreita no verão como que a vingar-se das cheias do inverno, os típicos rabelos vão zigue-zagueando rio acima e rio abaixo, dando com as suas velas enfunadas pela brisa um aspecto inédito à paisagem que fascina os que visitam esta região. Foi num barco destes, ao galgar um dos muito rápidos tão característicos do Douro, que o Barão de Forrester, grande conhecedor da região do Oriense, encontrou a morte. Ora, todas as barragens do Douro Nacional suprimem tal risco, assegurando com as suas eclusas e albufeiras a navegabilidade do rio a qualquer tipo de embarcação com o limite máximo de 1.400 toneladas. De tal facilidade de escoamento, beneficiarão, entre outros, os produtos mineiros da região de Moncorvo. Já perto do Porto, em Atens, está também prevista outra barragem, igualmente enquadrada no plano de aproveitamentos hidráulicos do Douro e dos seus afluentes. Esta obra, estudada principalmente para proporcionar melhores condições de navegabilidade do troço inferior do Douro, representa também uma valiosa contribuição energética para a rede nacional.
Sim, chegamos finalmente à antiga, muito nobre e sempre leal e invicta cidade do Porto, berço da nossa indústria, surgindo-nos num relance como num sonho, outra grande realidade dos nossos dias, a Ponte da Rábida. Multiplicam-se por todo o norte as suas inúmeras atividades fabris e industriais a aumentar o comércio com o mundo de além-mar. E como fator dos mais importantes, se não o mais importante de todos, lá está a riqueza energética de rios como o Douro e seus afluentes, cujo aproveitamento continua a ser levado a cabo pela hidroelétrica do Douro. Hoje, mais uma garantia de progresso para o Portugal da amanhã, digno herdeiro do Portugal do passado.